Aqui estamos nós, nosso programa Em Comunhão. Seja bem-vindo, meu querido irmão, bem-vinda, minha querida irmã, que possamos, durante alguns minutos, trocar ideias, não é mesmo? E principalmente neste programa em que nós temos tido quase sempre uma conversa sobre a Santa Bíblia. Que o Espírito Santo, então, nos ilumine, que possamos, na medida em que comunicamos para você aquilo que é a nossa fé nesta Palavra de Deus, que você também possa absorver cada vez mais a mensagem que Deus quer trazer para você, para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para toda a sociedade. E é importante que a gente, nesse bate-papo, nunca fique sozinho demais. O Espírito Santo, ele gosta muito de inspirar a comunidade, onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus. E eu tenho a alegria de contar, então, com a colaboração, primeiramente, do Padre José Raimundo Vidigal. Seja bem-vindo, Padre Vidigal. Ele é o tradutor da nossa Bíblia de Aparecida, ele é um grande exegeta, um homem dedicadíssimo e mais do que preparado para conversar conosco sobre a Bíblia. Padre Vidigal, esperamos que tudo corra bem e você possa então partilhar tudo aquilo que Deus ao longo desses anos colocou no seu coração e principalmente na sua cabeça, né, de conhecimento da Bíblia Sagrada. Vai ser muito bom contar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Isso. Mas eu tenho também a alegria de ter aqui o professor Denis Duarte, que é especialista em Bíblia, cientista da religião, pesquisador, escritor, mora lá em Cachoeira Paulista. Seja bem-vindo mais uma vez, querido Denis. Obrigado, padre. Muito bom participar aqui nesse mês de setembro, um mês tão especial para nós, que é um mês dedicado à Sagrada Escritura. Exatamente, não é mesmo? Eu acho que vai ser muito importante que a gente entre em sintonia com a igreja toda e possamos nos debruçar, e vamos nos debruçar ainda sobre a Carta aos Gálatas, exatamente aquela que nos é proposto para este mês de setembro. Mas antes, eu acho que vale a pena, já que falamos sobre vários profetas, vários livros do Antigo Testamento, nós pensamos neste programa a gente ter uma visão geral da Bíblia Sagrada, né? Porque imagine só, são 73 livrinhos, não é mesmo? Essa coleção de livros que a gente juntou todas elas e chama de Bíblia Sagrada. E são livrinhos que foram escritos em épocas diferentes, em situações históricas muito diferentes. Creio que levou cerca de 1000 anos para que tudo ficasse preparadinho para nós, né? Hoje a gente encontra essas traduções bonitas, algumas até ilustradas, mas nunca esqueça que foram assim papiros e papiros que foram sendo elaborados gradativamente através de séculos e séculos, né? É bom conversar porque isso tudo traz para nós uma forma de saber ler bem a Bíblia e não atrapalhar o Espírito Santo na hora que ele quer nos inspirar alguma coisa. Vamos então chamar um pequeno versículo da Bíblia para começarmos este bate-papo sobre a Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, convencer, corrigir e educar para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, equipado para toda boa obra. Está aí, Padre Vidigal, essa palavrinha de São Paulo ao discípulo dele, Timóteo. Como é que você reage a esta palavra de São Paulo? Com certeza, Paulo estava se referindo àquela Bíblia que ele tinha em mãos, né? É verdade. Ele tinha os profetas, ele tinha os Salmos, ele tinha o Antigo Testamento. Mas hoje, para nós, é uma riqueza muito maior a gente ver todo o Novo Testamento incorporado a essa grande tradição bíblica, né? Então, nós somos mais felizes ainda do que o apóstolo Paulo, quando ele falava de toda a Escritura inspirada. Agora, são 73 livros inspirados. Isso, é importante perceber isso que o Padre Vidigal fala para nós. Hoje nós temos a Palavra de Deus encarnada, né? Aquele que viveu no meio de nós, trazendo todo o mistério divino dentro do seu coração e revelando tanta coisa para nós. Como é que você reage, professor Denis, a esta palavra de Paulo a Timóteo? Como o padre Vidigal disse, né, são livros inspirados. Sim. E se nós olharmos a Sagrada Escritura, nós temos geralmente nas nossas capas das Bíblias, sim, escrito Bíblia Sagrada. É verdade, é. A palavra Bíblia, como o senhor mesmo diz, é a mesma raiz da palavra biblioteca. São livros, um conjunto de livros. Mas a palavra sagrada
significa algo santo, algo reservado, Sim. ou algo separado. Isso quer dizer que a Sagrada Escritura, os livros da Bíblia, eles são para nós, cristãos, algo separado dos outros que existem no mundo, justamente porque são inspirados, ou seja, porque nós cremos que ali está a palavra de Deus. Por isso, esse zelo especial com a palavra de Deus, já dito por São Paulo no trecho que nós vimos. Pois é, viu? Eu costumo dizer sempre, até na Basílica, quando estou pregando para o povo, vamos ver se o Vidigal está de acordo comigo. Eu sempre falo, gente, cada cristão, cada católico deve ter a sua Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é mais importante para a nossa fé, para a nossa piedade, para a nossa santificação, do que todas as medalhas, imagens e outros objetos que a gente dá tanto valor e muitas vezes a gente não dá tanta importância a essa palavra. Realmente, o que você acha do valor que o cristão, o católico, deveria dar à palavra de Deus? Além de trazer uma mensagem para nós, uma história bonita de presença de Deus na história da humanidade, além de tudo isso, essa Bíblia no seu conjunto, ela teria esse sentido de ícone mais importante do que outros objetos ou não? O que você acha, Vidigal? Assim, eu acredito que é uma mina de ouro, é uma riqueza imensa a gente ter uma Bíblia. E eu posso dizer até que mais de uma não faz mal. Pelo contrário, a gente pode ter uma edição mais popular, uma outra mais científica, a gente combina uma com a outra, compara. Eu acho muito útil a gente ver a riqueza da palavra de Deus nas nossas linguagens de hoje, né? E assim, cada tradução, ela tem o seu carisma, a sua mensagem, a sua destinação, e isso é uma riqueza muito grande. É sempre um caminho que Deus está mostrando para nós, de sua revelação, de sua vida, para nos levar a Jesus. Certamente, né? E é importante então perceber que essa Bíblia Sagrada, na liturgia, a gente tem ali um lugar especial, o ambão, de onde ela é proclamada para toda a comunidade, né? Seria tão bonito que também na nossa comunidade, na sua casa, cada lugar tivesse um lugar da Bíblia, né? E essa Bíblia pudesse ter assim uma significação especial, diante da qual a gente pode se inclinar, a gente pode beijar, a gente pode venerar tudo aquilo que Deus transmite através das palavras que foram escritas por muitos e muitos escritores inspirados. Denis, fale um pouquinho assim, o geral da Bíblia Sagrada para nós, sabe? Afinal, eu falei, é uma coleção de livros, ou uma biblioteca, como você dizia, né? Como que isso foi se formando ao longo de quanto tempo, mais ou menos? O que você poderia comunicar para nós? O senhor disse uma coisa muito bonita, padre, que a Sagrada Escritura foi escrita em lugares diferentes, em tempos diferentes e muitas vezes por pessoas diferentes. Sim. E isso é bonito porque isso forma para nós a palavra de Deus. Como é que, você pode pensar, né? Como é que textos de lugares diferentes, de pessoas diferentes, às vezes formam um mesmo livro? Sim. Inclusive a gente encontra, por exemplo, diferentes tradições dentro de um mesmo livro, ou seja, a mesma história contada de formas diferentes, por pessoas diferentes. Só pode ter a mão de Deus aí? Porque nós temos livros, por exemplo, do Antigo Testamento realmente que foram escritos por mãos distintas, em lugares e tempos distintos e formam um só livro, né? E isso vem compondo toda a Sagrada Escritura. Claro, no Novo Testamento nós temos uma clareza maior dos autores sagrados, né? Nós temos os evangelistas, temos, como nós vamos ver aí, a carta aos Gálatas durante esse mês de setembro, mas no Antigo Testamento a autoria sagrada é muito mais complexa. Isso só mostra para nós a parte que eu disse da inspiração divina, da presença de Deus ali, que traz esse texto para nós, mas é importante também deixar claro que a Sagrada Escritura são textos que nos contam uma história do povo que Deus formou para si e tem como o ponto central Jesus Cristo. Toda a Sagrada Escritura aponta para Jesus. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas leem a Sagrada Escritura e falam assim, olha, mas tem muita incoerência. Porque, por exemplo, logo no início da Bíblia, conta-se a história da criação de duas maneiras muito diferentes, de fato. Mas a gente precisa entender que a Sagrada Escritura não é um livro científico.
É verdade. Ela é até nem histórico, nem científico. Nem histórico e nem científico. Ela é até usada por alguns historiadores, arqueólogos, Sim. porque às vezes é o único registro escrito de uma determinada época e lugar. Tudo Sim. bem, mas ela não foi escrita com esta intenção. É verdade. Ela foi escrita para nos contar uma experiência de amor de Deus com seu povo. Exato, né? E eu tenho por mim, Denis, que essa história em que Deus revela a sua presença na história deste povo, né? É como se Deus quisesse demonstrar: eu estou presente na história da humanidade, né? Aqui eu dou a minha garantia, o meu selo de que estou acompanhando esse povo pequenino, esse povo sem muita importância, né? Mas para dar certeza para a humanidade que eu estou presente no caminhar da humanidade ao longo de toda a sua existência, né? Eu acho que é como se Deus falasse: garanto que eu estou aqui, assim como eu vou acompanhando o chinês, que não tem nada da Bíblia, todos os demais povos, eu estou presente na história da humanidade, né? E de alguma forma ele vai soltando a mensagem dele através aí desses instrumentos, dessas pessoas. Vidigal, quando o Denis fala que ela foi sendo elaborada gradativamente, né? Isso significa também que a Bíblia está amarrada a várias línguas, a várias culturas. Você poderia explicar um pouquinho para nós essa questão das línguas bíblicas, esse número de livros ou libretos que se compõem a Bíblia, né? E que herdamos agora esses 73 livros que compõem a nossa Bíblia católica? Certamente o povo hebreu falava uma língua semítica, não é? Sim. Que era o hebraico. Depois falavam o aramaico, depois do tempo do exílio de Babilônia. Então é natural que a Bíblia fosse escrita nessa língua, na língua do povo da época, não é? Sim. E, portanto, nós temos a maior parte da Bíblia, do Antigo Testamento, escrita em hebraico. E alguns capítulos em aramaico. E também, depois que o povo começou a falar grego, com o Império de Alexandre Magno, aí o grego se tornou, portanto, a língua de comunicação. E assim nós temos no Antigo Testamento já vários livros escritos em grego. Por exemplo, o livro da Sabedoria e o livro de Judite, e justamente aqueles que a gente considera como deuterocanônicos, que entraram no cânon bíblico numa segunda fase, né? E depois nós temos, portanto, o Novo Testamento, aí sim, todo ele escrito em grego. Talvez o Evangelho de Mateus poderia ter sido escrito primeiro em aramaico, mas o texto inspirado é o texto grego. Portanto, recapitulando, nós temos 3 línguas bíblicas: o hebraico, o aramaico e o grego. Sim. Que interessante, né, Vidigal? Porque nós herdamos aí de São Jerônimo nossa Bíblia em latim, e muita gente pensava que Deus falava em latim, então, né? Mas, não teve nada em latim, né? Não foi a língua, não é a língua da Bíblia, foi tradução, como é tradução em português, tradução em todas as línguas do mundo, por sinal que é o livro mais editado de toda a história da humanidade, né? E mais traduzido também, certamente. Aí estamos com esses livros que compõem a Bíblia Sagrada. Às vezes eu fico pensando, então, Denis, que há um certo risco quando você fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ou seja, tem que filtrar bem, porque eu gostava muito de uma vez, surgiu uma edição que falava a Bíblia Mensagem de Deus, né? Ou seja, atravessa a mentalidade de uma pessoa ou do grupo de pessoas que escreveu aqueles primeiros papiros, passa pela cultura deles, passa pela fé que eles possuíam, né? Para passar a mensagem de Deus, né? E isso já nos tira, então, uma certa tentação que vem principalmente por lado do fundamentalismo, né? Que Deus ditou a Bíblia. Isso não é possível, né? Inclusive tem uma expressão que as pessoas infelizmente falam, é muito comum. A Bíblia disse isso, a Bíblia diz aquilo. É verdade, né? Denis. Eu costumo falar, a Bíblia não diz nada. Né? A gente tem que ver primeiro qual livro está sendo lido e quem escreveu. É como nas aulas de literatura que a maioria de nós faz aí no ensino médio. Sim. Quando geralmente a gente vai... Eu sou da área de letras, quando ia dar aula de literatura, você tem que primeiro, os livrinhos vêm com o contexto histórico, depois vem com a história do autor e o estilo do autor, para depois entender por que ele escreveu daquele jeito. É verdade. O ideal é que a gente faça a mesma coisa com a Sagrada Escritura. Não pode dizer a Bíblia diz,
porque nós temos vários livros, como o senhor mesmo colocou, 73 livros, e cada um escrito numa época, num estilo, de uma forma. Então, o ideal é, peraí, a Bíblia diz não. De que livro você está falando? Estamos falando da carta aos Gálatas, que nós vamos estudar especialmente esse mês de setembro. Então, peraí, o que aconteceu, quem escreveu, por que escreveu, para depois entrar no texto. E o bom é que as boas traduções bíblicas, inclusive a tradução de Aparecida, com o brilhante trabalho do Padre Vidigal, elas trazem introduções. É verdade. Antes de começar cada livro bíblico. E eu indico que antes de você começar a ler um livro bíblico, leia essa introdução, porque vai te dar essas informações básicas para que você saiba o que está acontecendo naquele momento ali em que foi redigida a carta ou qualquer outro livro bíblico. E é interessante, né? Cada tradutor, ele traz consigo, né, como o Padre Vidigal, a grande preocupação do Padre Vidigal era fazer uma Bíblia que o povo pudesse ler, né, e compreender, né? Mas é por isso que a pessoa percebe, Padre, por que está escrito assim aqui, está escrito de outro jeito lá? Eu falei, porque a língua original possibilita você, né, usar esta palavra, aquela expressão e escolher, né? E aí cada tradutor, porque, veja lá, o Padre Vidigal lê a Bíblia inteirinha no original, é uma maravilha, que dá uma inveja imensa na gente, né? Lê em hebraico, lê em aramaico, lê em grego, né? Eu acho assim, alguma coisa... Exatamente, então, na hora que ele lê, ele percebe determinadas nuances cultural daquele tempo, né, culturais, determinadas, digamos, modo de pensar, que ele pode escolher a palavra em português que vai corresponder talvez melhor e ser entendida. Não é assim, ô Vidigal, quando vocês tradutores trabalham? Perfeitamente. Até, às vezes, a gente fica um tempão para ver qual palavra que corresponde melhor. Sim. Por exemplo, uma palavra pobres em espírito. A tradução é muito difícil em português. Resultado, você faz uma opção e coloca uma nota ao pé da página para entender um pouco melhor o que o autor quis falar. Ah, sim. Como que é em grego a palavra pobres em espírito? Ptorchos toi pneumati. E no dativo, né? Sim. Pobres ao espírito. Sim. É uma referência ao Espírito Santo ou é uma referência ao cidadão que não entende nada? É pobre até no espírito. Bom, essa é uma versão popular, né? Porque certamente ali a gente coloca espírito com letra minúscula. Sim. Né? Reparem bem onde São Paulo escreve, aliás, a tradução dele vem com letra maiúscula, espírito é maiúsculo, ou espírito com letra minúscula. Né? Sim. Aqui, com certeza, ele queria dizer uma alma de pobre. Que a pessoa tem uma alma, um coração de pobre. Exatamente, um coração humilde, sem arrogância, aberto, né? É um sentido assim muito bonito. Mas aí então, o Denis, nós temos uns poucos minutos já na primeira parte, mas assim, a Bíblia é dividida, principalmente o Antigo Testamento, assim, em vários grupos, né? Sim. Ou digamos assim, esses grupos que compõem, que caracterizam determinado número de livros. Quais seriam esses grupos principais, a começar lá do Pentateuco? Vamos entender de novo então a Bíblia como uma biblioteca, já que a raiz é a mesma. Então você vai numa biblioteca, você pode ter 2 andares de biblioteca, por exemplo. O primeiro andar seria o Antigo Testamento. Sim. O segundo andar seria o Novo Testamento. Você vai também numa biblioteca, você encontra os livros separados por seção, como numa livraria também. Sim. Você vai encontrar os livros de literatura estrangeira, literatura nacional, e cada área separadamente. A Bíblia é assim também. Ela é composta nessa organização. Um andar, Antigo Testamento, outro andar, o Novo Testamento, e em cada andar, seções. No Antigo Testamento você tem um bloco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, conta a origem desse povo que Deus formou, que é o Pentateuco. Sim. Depois você tem também os livros históricos, que vão contar esse povo que se torna uma nação. Livros que compõem conselhos, orientações, que são os sapienciais. Livros de sabedoria, né? Os sabedorias, provérbios, etc., os salmos. E você tem uma seção de profetas. Sim. E aí você vai para o Novo Testamento, você tem os evangelhos, você tem as cartas, que tem uma subdivisão também nas cartas, e o Apocalipse. E é interessante dizer que Antigo e Novo Testamento têm a mesma importância, viu, padre? Porque também tem muita gente que acha que porque tem um novo pode abandonar o antigo.
Certo. Não, a mesma importância. Mas tem um documento sobre a revelação de Deus na Sagrada Escritura que se chama Dei Verbum. Diz o seguinte: Antigo e Novo Testamento têm a mesma importância, mas o Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, possuem um lugar de excelência, porque lá está Jesus Cristo. E todos os outros textos da Sagrada Escritura apontam para Jesus Cristo. Mas que ambos, Antigo e Novo Testamento, têm a mesma importância, porque nós temos que estudar os dois. Exatamente, né? É isso mesmo, né, Vidigal? Perfeitamente, eu concordo. Interessante também que a divisão da Bíblia na língua original, por exemplo, do hebraico, é Torá, é a lei, Nebiim, que é os profetas, né, e Ketubim, que é o restante. Eles não souberam escolher uma palavra que incluísse todos eles, né? Então ficaram a lei, os profetas e os outros escritos, a divisão dos hebreus, né? Assim foi primeiramente. Certo, né? Eu acho que é tão importante. Eu costumo dizer, não sei se foi errado, pode corrigir. Eu falo assim, os 4 evangelhos são os 4 coadores para filtrar a Bíblia toda e colher aquilo que realmente é a revelação divina. Se não passar pelos 4 evangelhos, é história dos homens, né? Coisa que não vem. Passou pelos 4 coadores dos 4 evangelhos, ela continua sendo mensagem de Deus para nós, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, né? Mas eu vejo os 4 evangelhos como sendo realmente, né, a plenitude da revelação em Jesus, e essa plenitude é ela que filtra, né, aquilo que permanece, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele permanece. Através dele e através da atitude, da vida, da palavra dele, que eu vou perceber o que foi anunciado antigamente, o que ainda está para ser feito por nós e no futuro, até chegar ao final dos tempos, né? Ou seja, eu não sei se vale a pena, eu sempre falo para a gente, os 4 evangelhos são os nossos 4 coadores. Sem eles, a gente não entende nada da Bíblia. E se enrosca e tropeça nela, não é verdade? E tem gente que lê um trechinho da Bíblia e já funda uma religião a mais aí. Não vale a pena. Então toma tudo ao pé da letra e piora tudo, né? É o risco do fundamentalismo bíblico, ou da bibliolatria, né? É de ler e imediatamente já tirar alguma conclusão. Não tem um método de estudo bíblico e também, às vezes, não utiliza-se daquilo que o padre Vidigal colocou tão bem e que ele trabalhou tão bem, que são essas informações, eu vou chamar de informações extras, que tem na tradução. As notas de rodapé, os textos que vêm antes e depois do texto bíblico, os mapas, cronologia, uma série de textos que nos amparam para entender melhor o que está escrito, porque é difícil ler, às vezes, algum texto da Sagrada Escritura, para todos nós. Né? Eu costumo brincar, padre, que é igual cachorro correndo atrás do caminhão, às vezes. A gente vai ler um texto bíblico, o cachorro, quando corre atrás do caminhão, ele vai correndo e vai latindo, parece que ele vai engolir o caminhão. Mas o caminhão ele para também e não sabe o que faz com aquilo. Né? Ele fica paradinho lá. Às vezes, diante de um texto bíblico também, eu travo. Fica igual o cachorro diante do caminhão. Para isso, existem esse bom aparato que as traduções trazem, de mapas, de glossários, inclusive, para nos ajudar a vencer algumas dificuldades e, entendendo melhor o texto bíblico, sair fora desse risco do fundamentalismo. Né? Eu acho que é muito importante o que você diz, entende? Porque realmente a Bíblia, assim, ou a gente para com medo, não entendo nada. O católico costuma muito dizer isso, sabe? Ao passo que no momento que ele passa a evangélica, ele acha que entende tudo. Aí também ele bate no caminhão, tropeça, erra de uma vez. Exatamente nos debruçando sobre a Bíblia Sagrada. Esse livro que para nós é um tesouro imenso, inesgotável, não é mesmo? E que deveria certamente fazer com que nós cristãos estivéssemos um pouco mais unidos e não muitas vezes usando da Bíblia para criar mais divisões. É exatamente o oposto, o contrário de tudo aquilo que Deus quis através dessa Bíblia Sagrada. Por quê? Porque muitas vezes nos atemos assim à palavra, né? E a Bíblia Sagrada, ela mesma fala, a palavra mata, é o Espírito que realmente conta para nós. Quando a gente deixa o Espírito de lado, a palavra nos mata, nos divide, nos escraviza e acaba acontecendo até muitas vezes guerras, chamadas guerras santas, acaba acontecendo divisões constantes entre nós cristãos.
Estamos conversando com o Padre Vidigal, conversando com o Denis, né? E nós queremos unir e não desunir. Queremos fazer o possível para que a Bíblia Sagrada seja para nós um instrumento de Deus. Essa presença de Deus na história da humanidade. Eu não sei, Padre Vidigal, se a gente pode dizer, tudo bem, aqui está a Bíblia Sagrada, né? Mas a presença de Deus não foi apenas na vida desse povo, né? A presença de Deus que ele demonstra com maior clareza na presença desse povo de Israel, mas é uma presença na história da humanidade, na vida de todos os povos, de cada ser humano. Como é que você vê isso, Padre Vidigal? Olha, eu estou lecionando no seminário justamente os profetas. Sim. E uma pergunta que eu fiz, adivinhe qual profeta viveu no meio do paganismo e é reconhecido na Bíblia como profeta? Resposta, começa com B. B-A, Balaão. Ah, é verdade. Ele não era israelita, ele era lá da região do norte, lá da Síria, Babilônia, mas não era israelita e é um profeta que Deus inspirou, né? Então Deus fala através de muitas coisas, a natureza é uma voz de Deus, né? A história é uma voz de Deus. E para os israelitas ele falava então em palavras humanas. Sim, isso eu acho que é importante porque os próprios discípulos de Jesus, não é mesmo? Andaram dedurando para Jesus. Olha, encontramos um pessoal aí que não está seguindo o Senhor, anda pregando aí sobre o Senhor. Falando, quem não é contra nós é por nosso favor, dizia Jesus. Num certo sentido, Vidigal, a gente pode dizer, ó, em todos os povos, em todas as histórias há uma presença de Deus. Há pessoas que foram realmente inspiradas por Deus, né? E que deixaram passar a mensagem de Deus. Lá na Ásia, lá para o lado da China, né? Desde um velho Confúcio, né? São pessoas que de alguma forma foram instrumentos de Deus para iluminar a vida, a história daquele povo. A gente pode dizer isso? Com certeza. A própria criação, o homem é imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas nas outras criaturas, Deus deixou vestígios, né? Como se fosse uma marca registrada. O sol, a lua, o mar, tantas coisas bonitas que a gente vive e não dá tanto valor, mas ali está a marca de Deus, né? Como ele é grande, maior do que o mar, maior que o oceano, e a beleza de Deus. Então, as criaturas, o céu anuncia a glória do Senhor. Isso está no Salmo 18, né? De modo que nós vemos Deus na natureza. É um modo dele falar. Isso, né? E é importante a gente perceber que o que é que a Bíblia quer revelar para a gente? A primeira coisa que ela quer revelar é quem é Deus, né? E é todo, assim, um processo de revelação que vai indo até chegar àquele que tem a plenitude da divindade, Jesus. Mas desde o início, quem é Deus? E Deus vai se mostrando. Os homens muitas vezes se confundem, gostam demais de um Deus feito à imagem humana, poderoso, perigoso, arbitrário, até chegar na figura maravilhosa, Jesus de Nazaré. Nele está a plenitude da divindade. Isso é importante a gente perceber. Quem é Deus, não é mesmo? Onde é que Deus está? Né? Tudo isso vai culminar em Jesus, né? E, a partir daí, quem é o homem? Eu acho que essas perguntas são importantes, né, Denis? Que a gente deve buscar na Bíblia Sagrada. Quem é Deus? Né? Onde é que Deus está? Quem é o homem a partir dessa presença de Deus? Isso é muito bacana, porque eu vou dar um exemplo bíblico. Sim. Vamos pegar aí o Evangelho segundo São Marcos, que foi, inclusive, o primeiro evangelho a ser redigido. Sim. Dos 4 evangelhos, apesar de na ordem nossa na Bíblia vir Mateus primeiro, o primeiro evangelho a ser redigido foi de São Marcos. Como ele foi o primeiro a ser redigido, São Marcos tinha um objetivo principal: apresentar a pessoa de Jesus. Ele queria explicar quem é Jesus. Sim. Mas além de explicar quem é Jesus, ele também queria explicar, como consequência, quem é aquele que segue Jesus, quem é o discípulo. Que somos nós, os cristãos. Né? Sim. Se nós somos cristãos, nós somos aqueles seguidores do Cristo. E isso é muito bonito, porque São Marcos abre o evangelho dele falando isso. Esse é o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Aí ele bota uma vírgula e fala, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. A abertura ele já explica para nós quem é Jesus. E o texto é todo construído para nos apresentar. Eu costumo dizer, se você não sabe direito quem é Jesus, estude o evangelho de Marcos. Mas se você também não sabe o que significa ser um discípulo de Jesus, também estude o evangelho de Marcos, porque ali você vê os erros e os acertos dos discípulos, eles tropeçando, caindo, levantando e Jesus ensinando, para que no final, eles recebem um recado.
ele diz o seguinte, depois de Jesus ressurgiu, né, ressuscitou, e aí ele recebe um recado, voltem para Galiléia, porque vai começar tudo de novo. Exato. É o evangelho cíclico, né? É a nossa experiência de cristão. A gente passa por todos os altos e baixos da vida e recomeça. Então, eu acho isso bonito, aquilo que o senhor disse, né? Nos apresenta quem é Jesus, quem é o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo nos ensina quem nós somos como seguidores de Cristo, como homens e mulheres seguidores de Cristo. É verdade. É esse o aspecto, Vidigal, que você vê também nesse mistério da revelação cristã. Achei muito oportuno o professor Denis citar o Evangelho de Marcos, e eu estou lembrando que na hora da morte de Cristo no Calvário, quem é que falou, esse era o Filho de Deus? Um centurião romano. De modo que a mensagem chegou até eles, até os povo que era antes considerado gentio, afastado de Deus, até eles acreditaram no Filho de Deus, mesmo crucificado, ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Essa é a carta de identidade de Jesus. Certo, né? E eu queria tocar ainda num ponto que eu acho importante, porque há certas diferenças entre as várias denominações cristãs, que é aquilo que, e também uma diferença com o próprio Antigo Testamento de Israel, é essa questão da canonicidade, o cânon bíblico. Vidigal, como é que você explica isso em poucas palavras? A gente tem a Bíblia, mas a própria Bíblia não fala onde ela começa e onde ela termina. Sim. Então, a gente sente necessidade daquilo que nós chamamos de tradição. Uma coisa que parece que as igrejas evangélicas não aceitam. É sola Escritura, como dizia Lutero. Somente a Escritura. Mas ela não diz qual ela é, quem ela é, quais são os livros dela. E isso só pode ser falado por alguém que é uma comunidade, que constitui uma comunidade. Então, nós recebemos através dos concílios, através dos santos padres, alguns foram de um lado, outros foram de outro, em alguns livros, né? Por exemplo, a carta de Tiago, o livro do Apocalipse, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, houve uma certa dúvida, mas depois a igreja, justamente nos concílios, ela determinou claramente quais são os livros que ela reconhecia como sagrados. Aí está o cânon bíblico. Exatamente. Para nós católicos são 73 livros, são 46 do Antigo Testamento, né? 27 do Novo Testamento, esses libretos que compõem a Bíblia toda, né? Para nós, isso aí fecha a revelação oficial que nos vem da Palavra de Deus, né? Exatamente. É a mensagem de Deus em palavras humanas, como se costuma dizer, né? E esses livros, portanto, eles resumem a caminhada do povo de Deus. E de muitas maneiras, né? Nós temos uma beleza de variedade. Quando você pega o Cântico dos Cânticos, por exemplo, e pega o livro dos Juízes, nem parece a mesma Bíblia, né? É verdade. Tanta diferença de um para o outro, mas tudo é palavra de Deus. Isso. E é tão importante, como você disse, perceber que são gêneros literários totalmente diversos, de tal modo que ninguém pode pegar nada ao pé da letra. Eu tenho que ver que gênero literário é esse, né? Como a gente diz, toda a narrativa da criação é um poema maravilhoso, mas por amor de Deus não pegue ao pé da letra que não dá certo, né? Mas agora eu tenho que ter certeza, há um Criador, há alguém que está no ponto do início de todo o cosmos e de toda a vida que existe no universo. Isso que é importante, né? Então a gente não vai buscar outras afirmações, a não ser, né, Denis, essas afirmações, digamos assim, essenciais, que são importantes, independentemente dos enfeites que são feitos ao redor. Exatamente. E como o padre Vidigal colocou, a questão da tradição, né, da comunidade, da igreja, do magistério, eu sempre indico, se tem dúvida, consulta o catecismo da Igreja Católica, né? Sei. Porque surgem dúvidas. E quando a pessoa faz um estudo bíblico, por exemplo, o que ela quer? Ela quer ouvir a voz de Deus para a vida dela. Mas pode ser que ela fique na dúvida. E não é bom ficar em dúvida nessa hora, porque você quer uma certeza de que Deus está falando com você. Então consulte o Catecismo da Igreja Católica, porque ele tem milhares de citações bíblicas, ele tem um índice bíblico, inclusive, para não limitar, mas para alargar o entendimento da pessoa sobre o que ela está lendo na Sagrada Escritura.
E isso é tão importante. A gente pode ser uma pessoa muito piedosa, entende? Mas pode ser também muito ingênua na hora de pegar um texto, ler, né? E achar que aquilo já define. Eu vou contar uma história para o senhor. Como eu estou aqui com o meu conterrâneo mineiro, né? Eu sou lá de Minas Gerais também. Vou contar uma história para o senhor. Quando eu era jovenzinho, participava da minha paróquia lá em Viçosa, Minas Gerais, uma moça chegou para mim com a Bíblia aberta. Sei. Eu não lembro, uma pena que eu não lembro qual livro, mas deve ser um desses livros mais românticos aí, Padre Vidigal, tipo o Cântico dos Cânticos, alguma coisa assim. Abriu e falou assim: eu fui rezar e Deus falou para mim através da Bíblia que nós temos que namorar. Aí eu falei para ela assim: ué, como assim Deus falou com você? Ela falou: não, eu rezei, tá aqui ó, na Bíblia, eu não lembro a passagem, que pena. Aí eu falei assim: então, tá resolvido o problema. Ela: nós vamos namorar? Eu falei: não. Metade do problema está resolvido. Deus falou com você, agora vamos esperar e falar comigo. O padre disse: já tem quase 30 anos, Deus não falou comigo até hoje, eu já casei até com outra, né? Já sou pai, já sou casado. Mas para dizer o quê? É essa pegar a Bíblia e realmente querer forçar com que a palavra de Deus diga algo que você está querendo. Sim. E não ouvir a Deus verdadeiramente, né? Através da Sagrada Escritura. E essa manipulação, ela é muito arriscada mesmo. Por isso essa segurança de ter não só esse aparato que a Bíblia, as traduções nos dão para entender melhor o texto, e também o Catecismo da Igreja Católica, as orientações da Igreja Católica sobre cada texto bíblico. Né? Você lembra uma coisa: se há um risco tremendo da gente se enganar, é quando a gente presunçosamente diz: Deus falou comigo. Exato. Aí é um risco imenso, né? Mas como é que a gente pode ler, meditar a Bíblia, Padre Vidigal, e aproveitar bem, né? Qual seria a melhor forma da gente ler a Bíblia Sagrada? Você teria, assim, da sua experiência, alguma dica para nós? O professor Denis já deu uma dica muito importante, que é ler a introdução a cada livro, porque ali você tem um itinerário, né? Eu comparo muitas vezes a leitura da Bíblia com a visita a uma cidade. Suponhamos Rio de Janeiro. Se você não sabe nem o que é o Pão de Açúcar, ou o que é o Museu do Amanhã, ou o Cristo Redentor Corcovado, você vai lá ao Rio e volta sem ver o principal. Né? Não sai da rodoviária. De modo que é importante você ter uma introdução e ler aquele livro que você vai ler, dirigido por essa introdução, vai te mostrar os pontos importantes, o espírito da época, o tempo que estava sendo transmitido ali, porque, reparem bem, a Bíblia tem muitas coisas provisórias, né, como o Concílio Vaticano falou, porque muitas vezes o Novo Testamento vai corrigir o Antigo. Jesus falou, né, olho por olho, dente por dente, é verdade, está na Bíblia, mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então a Bíblia tem uma progressão, isso é muito importante. Isso, né? E eu creio que é muito importante também perceber que quando eu estou sozinho é mais fácil que eu me engane, né? Ou quando uma pessoa sozinha está querendo interpretar a Bíblia por conta própria, ela facilmente vai se enganar. Quando isso é feito, como dizia Jesus, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu tenho já um critério um pouco mais seguro de que realmente Deus pode me passar a sua mensagem. E você teria alguma coisa para quem lê a Bíblia, como você tem feito ao longo da sua vida, Denis? Eu gosto muito de fazer a Lexio Divina. Sim. Porque já é um estudo, um jeito de se ler e se estudar a Bíblia já há mais de 10 séculos praticados na Igreja Católica. Sim. Né? Que é muito simples. São 4 degraus. É uma escadinha. Um monge um dia falou assim: eu queria ter uma escada para chegar no céu. E Deus o inspirou a subir esses 4 degraus. Seria o primeiro degrau da leitura, ler e tentar entender aquele texto, Sim. mas entender sem espiritualizá-lo, Sim. sem meditar, entender realmente o que está escrito ali, Sim. inclusive com todo esse aparato. O segundo degrau depois da leitura é a meditação. Então, se eu entendi o que o texto falou lá na sua origem, né, Sim. agora sim eu sou capaz de confrontar com a minha vida. E aí eu confronto, eu medito, eu quero ali encontrar o caminho que Deus tem para a minha vida. Sim. E aí eu acredito que Deus fala para mim. Se Deus fala para mim como uma pessoa educada, eu vou respondê-lo. Certo. E é o terceiro degrau, é a oração. Santo Agostinho, quando fala da Lexio Divina, ele diz o seguinte: se a meditação te leva a louvar, louve. Se a meditação te leva a pedir, peça. Ou seja, Deus falou com você de uma forma, responda.
da mesma forma, né? E aí, quando você está envolto na oração, você contempla a Deus de alguma forma. Isso aí, nem os santos místicos sabem explicar direito, né? A contemplação, você contempla a Deus, você tem a certeza desse amor de Deus, que é a contemplação, que é o quarto degrau. E há um acréscimo posterior, ou como quinto degrau, ou dentro da contemplação, que é a ação. Tá, depois que eu ouvi a Deus me falar, eu respondi na oração, eu experimentei, o que de prático, o que de objetivo Deus pede a mim? Exatamente. Deus me direciona. Porque também eu não posso viver no mundo da ilusão, né? Eu vivo num mundo concreto. Certamente. Então eu preciso perdoar alguém, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer algo. Qual é a direção concreta para a vida? Eu acho que esses degraus, ou seja, são bem simples. Ler, meditar, orar, contemplar e agir. E nesse agir, não é, Denis? É tão importante que a gente perceba, no agir eu tenho que olhar a minha história e tenho que olhar a história dentro da qual eu estou vivendo, né? O contexto, a conjuntura do mundo econômico, político, religioso, cultural, né? Eu acho que é muito importante, então, que a Bíblia, ela sempre reencarna essa presença de Deus e, até certo ponto, o juízo de Deus em cima daquilo que está acontecendo, né? O que significa essa bendita pandemia para nós? É a partir da palavra de Deus que eu posso exatamente perceber Deus está querendo mandar uma mensagem para nós, né? Eu acho que se a gente faz esse espaço que você está falando, então eu não faço uma interpretação ingênua, por exemplo, pandemia, castigo de Deus. Essa é a estupidez perfeita. Exatamente. Né? Jesus, quando falou da lei, um dia um judeu parou para ele e falou assim, olha, a lei possui centenas de artigos da lei que eu preciso decorar, guardar. Tem como resumir isso aí para nós? Ele perguntou para Jesus e falou assim, 2 artigos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, padre, eu entendo que amar a Deus é assim, a experiência sobrenatural, o amor de Deus. Agora, amar o próximo como a ti mesmo é eu experimentar esse amor de Deus e trazer para a minha vida, para o meu dia, para a realidade. E provar que eu amo a Deus. Não viver alienado. E aí sim, eu consigo fazer esse estudo bíblico, por isso também a citação de entender que meus pés estão... Meu coração está no alto, corações ao alto, mas os meus pés estão no chão. Isso é importante. Vidigal, a gente já vai terminando o programa, eu gostaria que você ainda dissesse da sua sabedoria bíblica, nos ajudasse a abrir a Bíblia e beber dessa fonte maravilhosa que Deus deixou para nós. E matar a nossa sede. Eu, com a experiência que eu tenho nos meus 83 anos... Maravilha, nem parece. Eu vivi uma época em que a Bíblia era um livro secreto, era reservado a poucos, né? Havia poucas edições. Então, eu estou vendo hoje uma primavera aqui no Brasil, com círculos bíblicos, com o mês da Bíblia, com tantas possibilidades editoriais também, né? E a facilidade com que o povo tem acesso à Bíblia. Então eu louvo a Deus, eu agradeço e eu quero que realmente a gente aproveite todas essas chances que os nossos antepassados não tiveram. Eles tinham mais ou menos uma noção da história da Bíblia, mas quanta preciosidade eles não tinham assim em mente. Por exemplo, os Salmos não era uma coisa popular. Foi Jean Gélineau, um francês jesuíta, que trouxe para o Brasil também, inclusive, os salmos da Bíblia para a gente cantar, conhecer, louvar a Deus. De modo que nós temos hoje uma perspectiva muito maior. Quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de uma coisa que agora é nossa. A Bíblia nos ensina a viver e a Bíblia, a vida nos ensina, nos volta para a Bíblia. De modo que nós queremos ler a Bíblia com a vida e ler a vida com a Bíblia. Isso, ler a Bíblia com a vida, ler a vida com a Bíblia. Muito obrigado, Padre Vidigal, muito obrigado, Denis, esse primeiro bate-papo nosso. Guarde no seu coração. Quem desconhece a Bíblia, desconhece Jesus. Mas quem procura conhecer a Bíblia, vai conhecer muito mais Jesus para poder amá-lo e ser amado por Ele. Muito obrigado pela sua participação, fique com Deus, que Nossa Senhora abra o nosso coração para a Palavra de Deus, para que a gente possa sempre repetir com ela, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Fique com Deus.